vamos botar o nome desse podcast de Jurubebas, entendeu? E o plural, não ficou Jurubeba, eu botei no plural, porque o plural para nós aqui é tudo. Eu espero transformar aqui o Jurubebas num espaço para a gente discutir de forma coloquial com gente que tem conteúdo. Legal. Entendeu? Porque o senso comum, você que atua, minha mulher é médica, então assim, você que atua nessa área sabe, eu fico imaginando as coisas que você não escuta lá no seu consultório, ou seja, coisas do senso comum, né? Eu sou professor das duas faculdades, né? Da UFG e da UNRV, eu sou concursado nas duas. Mas eu digo que às vezes eu falei pra minha esposa esses dias, a gente vê coisas assim que eu acho que não era pra gente, o ser humano, ver. Nossa senhora. Porque a gente às vezes até fica meio chateado, né? Com as coisas, né? Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e melhor podcast do mundo. Hoje vamos tratar de um assunto ligado à saúde. Aliás, um assunto extremamente importante. O câncer de pênis vai estar no nosso tema, mas a gente vai falar sobre urologia infantil, a gente vai falar sobre envelhecimento, a gente vai falar sobre um monte de coisas aqui com um cara que tem conteúdo de sobra para oferecer aqui no Jurubebas, né? Dr. Rodrigo Trivilato, que é urologista, especializado em urologia infantil, especializado em cirurgia robótica, plástica peniana, tem mestrado na Universidade de Limerick, na Irlanda, também na Universidade Federal de Pernambuco, é professor universitário, concursado da Universidade Federal de Goiás e também na Universidade Federal de Rio Verde, ou seja, o cara é uma sumidade, sabe demais sobre esse assunto e por isso a gente convidou o Dr. Rodrigo para vir dar uma palhinha aqui com a gente no Jurubebas, né? E eu espero esclarecer com ele aqui um monte de coisas que pode ajudar muita gente, né? Eu tenho uma batalha dura contra o senso comum, principalmente na área da saúde, que é uma coisa muito séria. Doutor Rodrigo, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao Jurubebas e eu espero que essa nossa conversa aqui hoje possa ajudar um monte de gente. Seja bem-vindo. Joia, muito obrigado pessoal pelo convite, obrigado pelas palavras, pelo esse carinho todo. E realmente eu acho que o principal nosso aqui é levar informação para nossa comunidade, né? Você vai ver que esse tema tão triste, né, da gente conversar, câncer de pênis, às vezes só com informação, bastante informação, a gente consegue fazer a prevenção desse câncer. Por que eu digo isso? Porque, diferente dos outros tumores, como o câncer de próstata, por exemplo, que não tem como fazer prevenção, é até difícil falar isso, a gente faz rastreamento. O câncer de pênis, sim, tem como a gente fazer prevenção. E com uma maneira muito simples, e só orientando, a gente consegue evitar bastante incidência desse tumor, né? Doutor Rodrigo, a essa altura do campeonato, quando a gente, vamos falar sobre câncer de pênis, a primeira pergunta que vem na cabeça das pessoas é o que é o câncer de pênis? O que é exatamente o câncer de pênis? Sim, o câncer de pênis, na maioria das vezes é um câncer, é um espinocelular. Sintomas, na maioria das vezes o paciente vai ver uma lesão, né? Crescimento de alguma lesão no pênis, seja ele na pele do pênis, seja ele no corpo do pênis, seja na glande peniana, e que, se tratado desde o início, com a maioria dos tumores, né? Tem grandes chances de cura. Eu vi uma reportagem na Folha de São Paulo há 2 ou 3 semanas atrás, falando sobre fevereiro, que tinha uma campanha, né, sobre a questão do câncer de pênis, que é uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia, né? E eu achei interessante o tema, né? Pênis, cuide porque você só tem um, né?
E também fiquei muito impressionado com a questão da amputação peniana, Sim. né? E o Brasil extremamente bem classificado, ou seja, para o mal, né? Porque se não me falha a memória, o Brasil está lá entre os 3 países de maior incidência desse tipo de câncer. É isso mesmo? Sim, o que a gente tem que fazer uma pergunta é por quê? E está extremamente associado à educação, orientação e saneamento básico. Por que eu digo isso? Porque orientando a população de lavar, ter uma higiene genital diária, explicando para a criança mesmo, né? Olha, precisa lavar água, sabão, a gente evitaria a maioria dos câncer de pênis. Ou seja, então é um problema de higiene. Sim, ele é 2% dos tumores no mundo, tumores masculinos, né? No Brasil pode chegar em algumas áreas que tem menor saneamento, menor nível de educação, de orientação, a 10% dos tumores malignos Jesus do homem. Cristo. Então você vê como é importante, e eu vou ficar batendo nisso toda hora aqui. Com certeza. Sobre a higiene, sobre o saneamento, questão de limpeza, evitar a vacinação do HPV, porque HPV é um dos fatores que pode levar a tumor de pênis. Ou seja, o homem, numa relação sexual com alguma mulher contaminada pelo HPV, ele pode pegar esse vírus e esse vírus pode ser um dos causadores do pênis do câncer de pênis. Sim. A gente sabe, por exemplo, que 80, 90% dos tumores do colo uterino são por causa do HPV. 80%? Dos cânceres na mulher. Então, olha como é importante a gente fazer a prevenção. Agora, olha só essa informação. Se 80% dos cânceres nessa região tem como causador, né, o HPV, como que alguém pode ser contra a vacinação, especificamente em meninas já a partir de 13 anos? Eu não sei se é essa a idade. Isso. Né? Ou seja, isso é uma coisa insana, um negócio absurdo. Isso, ou seja, daí a importância da cultura, não é? Sim, com e da certeza. educação nesse sentido. E de campanhas, né? De vacinação para explicar para a população. Quer dizer, assim... O senhor já teve algum caso, por exemplo, especificamente, de alguém insistir em não permitir que a filha seja vacinada contra HPV nessa faixa? Eu não tive, mas eu acho que se você sentar com o paciente, com o familiar do paciente, porque eu trato muito criança, né? Eu tenho uma especialidade, além da urologia infantil. Eu acho que se você der uma conversa franca com o pai, com a mãe, eu sou muito claro na minha consulta, sabe? Explico direitinho o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Eu acho que você fala o que tem que ser falado. Fala o que tem que ser falado. Vai muito tranquilo isso. Nunca vi nenhum pai negar a vacinação em criança, não. Mas só para a gente voltar um pouquinho sobre o HPV, em neoplasias subepiteliais, aquelas mais fraquinhas, no pênis, ele está 80%. E naquelas maiores, quase 30% é um dos fatores do HPV. Então, veja só, vacinação, orientação, educação, saneamento básico, eu acho que a gente voltaria lá para aqueles 2%, sairia desses top 3 aí. Engraçado é o seguinte, né? Olha só o quanto o saneamento básico é importante, né? E hoje a gente ainda tem milhões de brasileiros que nem banheiro em casa tem. Sim. Ou seja, imagina do ponto de vista educacional, exato, como essas pessoas tiveram digamos, essa informação ao longo da vida. Tem gente que não tem a menor noção da necessidade de você higienizar as partes íntimas. Sim. Quer dizer, a gente parece um negócio meio louco, meio absurdo, mas isso é uma realidade no Brasil. Tanto é que está lá o Brasil classificado entre os 3 países, acho que China e Índia, não é isso? China, Índia e Brasil. A palavra que você falou que eu acho que é a mais importante aí é educação. Sim. Né? Então, se a gente levasse isso para as escolas, por isso que é tão importante essas campanhas que as sociedades de especialidades fazem sobre Novembro Azul, agora nós vamos ter o março, parte das mulheres, né? Então isso é importantíssimo, porque com isso a gente consegue levar informação, né? Informação para os pais, informação para as pessoas, que apenas com higiene, né? Água e sabão, né?
a gente fazia uma prevenção desse Água e sabão. Câncer de pênis. Ou seja, água e sabão disponível para absolutamente todo mundo, Sim. mas a falta de educação, né, do ponto de vista da educação mesmo, né? faz toda a diferença. Faz né? toda a diferença. Então, quanto mais a gente levar isso para os confins aí do Brasil, em regiões mais humildes, né? Que tem menos acesso, eu acho que é isso que é o importante. No Brasil, você tem ideia de, no Brasil, quais os estados onde a incidência é maior? No Nordeste é maior, infelizmente. No Nordeste. Chega a 10%. Nossa. Em países no resto, mais ou menos 2%. Ou seja, a cada 100 mil pessoas, nós vamos ter 10 mil casos. Quer dizer, é um absurdo isso, né? É um número muito grande. Sim, então assim, medidas de higiene, às vezes o paciente, a fimose também, aquele excesso de pele, ajuda porque é difícil a limpeza. Então a gente tem trabalhos aí falando que com a postectomia, que é a cirurgia da fimose, a gente pode diminuir 30% desses casos de doença sexualmente transmissível. Entendeu? Que hoje é chamado de IST, né? Outra coisa que deveria estar, eu não sei se está no SUS essa possibilidade ou se isso é considerado uma cirurgia eletiva, sim, mas deveria estar lá por uma questão absolutamente plausível, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Porque você evitaria um mal muito maior, sim, e gastos do governo com saúde muito maiores no futuro, né? Doutor, a questão da metástase nesse tipo de câncer, como é que é? Ela vai para a região linfonodo, né? E região inguinal. Então, quando a gente vai avaliar o paciente, que a gente tem uma lesão ali, no exame físico a gente já consegue fazer essa palpação da região inguinal aqui, na virilha, né? Para falar um pouquinho mais claro. E se alguma dúvida, pode pedir exames de imagem, como ressonância, por exemplo, para a gente avaliar. Durante a cirurgia, a gente depende do tamanho da lesão, depende da profundidade da lesão. Quanto mais profundo, quanto maior a lesão, mais agressiva a cirurgia, chegando à amputação total do pênis. Às vezes tem que fazer alguma terapia depois, pode ter que realizar uma linfadenectomia, que é tirar esses linfonodos da virilha, da região inguinal, até quimioterapia às vezes. Doutor, quando a amputação peniana acontece, como é que fica o paciente? Ou seja, existe alguma maneira de reparação? Como é que é isso? Porque quando a gente fala em cirurgia, em amputação peniana, é uma coisa absolutamente invasiva e grave. Não é? Como é que fica esse paciente? Quais são as possibilidades, se é que elas existem, desse cara ainda ter algum tipo de atividade sexual na vida? Sim, como eu disse, né? Às vezes a gente consegue fazer o diagnóstico mais precoce. Às vezes tem uma lesão na pele do prepúcio, só faz a postectomia. Tem uma lesão na glande pequena, faz um laser ou faz uma incisão pequena, tira uma margem cirúrgica. Às vezes a gente tem a biópsia na sala cirúrgica para a gente ver se a gente tirou totalmente o tumor. Normalmente a gente faz entre 5 milímetros aí de margem. Enfim, mas se tiver profundo, pegando o corpo cavernoso, pegando o haste peniano, chegando a pegar até a uretra, aí começam as amputações. Amputação parcial, que é parcial do pênis, amputação total, né? Normalmente, quando sobra-se uma haste de 2 a 4 centímetros, a gente às vezes com a cirurgia de aumento mesmo peniano, a gente consegue puxar esse pênis um pouquinho mais para cima e o paciente consegue ter uma vida sexual normal. Normal eu digo, no limite normal para quem está naquela situação. Normal no limite da normalidade. Porque como você disse, o paciente fica muito abalado psicologicamente. Então eu sempre digo, tumores, qualquer tipo de tumor, eu acho que o tratamento é multidisciplinar. Vai desde o cirurgião, com a enfermeira, com a fisioterapeuta, com a equipe de enfermagem, com as terapias, os psicólogos, multiprofissional, porque não é só ali o problema, gera um problema psicológico no paciente. Com certeza. Então, a gente tenta acalmar, obviamente, é uma conversa muito franca durante a nossa consulta, sempre dando esperança, botando o paciente para cima, porque isso, para mim, é essencial no tratamento, ele tá com força de vontade, né? Porque eu falo para ele, agora você vai entrar numa luta, e aí você tem que estar forte. E que luta, Eu né? sei que vai ter momentos que você vai ficar chateado, para baixo, mas tenta se levantar, porque isso é essencial para o tratamento dar certo. E a gente faz a cirurgia.
Quando se tem essa amputação, seja ela total ou parcial, a gente tenta, com algumas técnicas cirúrgicas, puxar esse pênis. Porque o pênis está inserido dentro do pubis, né? Do osso. Então a gente tenta puxar ele um pouco mais para cima, que é a cirurgia de aumento peniano. Que para mim, como médico, pessoalmente, eu faço a cirurgia de aumento peniano, mas normalmente eu indico isso para pacientes doentes, como é o caso do paciente que teve um tumor de pênis e precisou ser realizada uma amputação. Né? Quer dizer, o cara que chega lá querendo fazer uma cirurgia para aumentar o pênis, simplesmente porque ele acredita que um pênis maior vai transformá-lo numa pessoa mais eficiente sexualmente, esse aí o senhor não indica cirurgia? Não, sim, só se ele tiver micropênis, um pênis embutido, porque existem várias técnicas. Entendi. Desde a gente fazer uma lipectomia no pubis aqui, para tentar desinserir esse pênis do pubis do paciente, que eu faço até em criança às vezes. Até o paciente tem micropênis, a gente consegue fazer esse aumento peniano. A gente pode fazer a ligadura do ligamento, né, do fundiforme, puxando esse pênis um pouquinho para cima, até cirurgias mais agressivas, que a gente vai até lá embaixo, tenta puxar esse escopo cavernoso com o pênis para cima. Mas como eu disse, se o paciente tem uma arte peniana adequada, tem uma vida sexual adequada, eu não indico esse tipo de procedimento. Hoje em dia a gente faz um procedimento que eu não considero nem uma cirurgia, que é o preenchimento peniano, pieloplastia peniana, que a gente consegue engrossar o pênis, tá? E com esse engrossamento, às vezes o ácido pesa e consegue o pênis aumentar um pouquinho, desinserir, né? Eu tiro ele desse pubis. E às vezes consegue aumentar um pouquinho. Isso sem cirurgia? Isso sem cirurgia. Esse é um procedimento estético, basicamente estético. Esse a gente consegue fazer até um procedimento ambulatorial. O paciente vai lá, a gente faz no consultório. Mas cirurgia de aumento peniano são para esses casos. Paciente que teve um trauma peniano, teve que fazer uma amputação por causa de um tumor de pênis. Aí a gente fez a cirurgia mais agressiva. Ou seja, quem não precisa, vamos dizer assim, tecnicamente, do ponto de vista de saúde mesmo, de uma cirurgia, não deveria correr o risco de fazer uma cirurgia para conquistar, sei lá, uma estética ou alguma coisa nesse nível. Invasiva, né? Invasiva, porque essa cirurgia demora 3 a 4 horas para realizar esse procedimento. Né? Imagino. Então, assim, é uma cirurgia muito agressiva. E toda cirurgia tem um risco. Claro. E toda cirurgia, às vezes, eu falo muito com o paciente. Qual a primeira pergunta que eu faço no consultório? Principalmente paciente de estética peniana, que eu faço esse preenchimento. Quais são as suas expectativas? Porque se essas expectativas não correspondem à realidade do que eu posso oferecer para o paciente, eu falo, olha, eu não acho interessante você ir para casa, pensar direitinho, porque não é isso. Você não vai ficar satisfeito. Ontem eu tive alguns pacientes para fazer esse tipo de procedimento e um deles não quis fazer. E eu falei para ele, olha, não é a realidade. Você está pensando uma coisa, a gente não vai conseguir chegar onde você quer. Então vai para casa, pensa direitinho e aí a gente volta a conversar depois. Ou seja, né, você atuou, claro, né, como profissional, fazendo o que você tem que fazer, na verdade. Sim. Né? É diferente do que a gente estava conversando sobre o aumento peniano, né, que é a cirurgia em si. Aí não, o paciente precisa. Né, o paciente sofreu um trauma, o paciente... Não tem outra saída. Não tem outra saída. Aí não tem jeito. É uma coisa que eu costumo falar para o paciente. Quando nós temos opções, eu vou te dar sempre a opção menos invasiva e mais efetiva. Se a gente não tem opção, aí não tem jeito. Doutor, o senhor falou aí assim, de passagem sobre micropênis, né? O que caracteriza? Claro que o tamanho, mas assim, como é que é? A partir de onde, né, você faz, aqui é um caso de micropênis? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o paciente não tem um micropênis, acontece muito em criança. Porque às vezes, na verdade, a gordura do pubis, somente em criança, mas acontece muito em adulto também, ele tá um pouquinho mais gordinho, o paciente, e aí essa gordura do pubis, ela cobre o pênis. Avança para cima dele. Então, mas é muito fácil provar isso durante o exame físico, na consulta. É só eu pegar a gordura e afastar. E falo para o paciente, esse é o tamanho do seu pênis. Então, talvez se você emagrecer, talvez se a gente tirar um pouco dessa gordura, você vai ganhar bastante haste peniana. Entendi. Entendeu? Então, assim, o pênis do brasileiro gira em torno de 8 a 12 centímetros e flácido. De 8 a 12 centímetros, flácido é o tamanho considerado natural. Mas isso é muito relativo do ponto de vista que muitas coisas podem alterar isso.
como é o caso do pênis embutido, que é onde que eu estava explicando agora, que é essa gordura que ela cobre o pênis, entendeu? Então o pênis ele fica ali enterradinho. Então às vezes na consulta, por exemplo, de criança, a mãe vai lá e faz uma cirurgia de fimose na criança. Aí fica só a cabecinha para fora. Nossa, fica desesperada. Nossa, meu filho... Aí eu falei, meu filho agora perdeu o pênis. Fica uma cabecinha ali inserida. Você vai lá, faz o exame físico, olha, ele tá um pouquinho gordinho, vamos entrar com uma dieta para ele, mas olha o tamanho do pênis. Aí você afasta a gordura assim para trás, aí já tá o pênis do tamanho normal. Engraçado as mães preocupadas com isso, né? Sim. É muito engraçado. Uma outra coisa, uma coisa que está no senso comum, né? E que eu acho que vale a pena a gente esclarecer, a maioria dos homens acredita que o tamanho, tem até uma frase célebre aí que algum dia alguém falou, que tamanho, nesse caso, tamanho é documento, né? É óbvio que, assim, isso pode ser uma realidade quando existe uma incidência de micropênis ali confirmada, aí tudo bem, né? Mas normalmente não é assim. Então, eu queria que o senhor desse uma explicação clara para que as pessoas entendessem. Por exemplo, a relevância do tamanho, a relevância da circunferência, né, que a gente pode chamar de bitola, vamos dizer assim, do pênis, e a importância disso, e o significado disso na relação sexual. Olha, tem uns dados que 30% a 40% dos homens gostariam de aumentar o pênis ou engrossar o pênis. 30% a 40%. Só que em contrapartida, 80% a 90% das mulheres estão satisfeitas com o tamanho do pênis do parceiro. Então, esse dado é muito interessante, né? Então, assim, uma tipo coisa... assim, você acha uma coisa, mas elas pensam completamente diferente. Completamente diferente. Então, esse insight entre o homem e a mulher, entre os parceiros sexuais, é importantíssimo. Porque, às vezes, você pensa uma coisa e seu parceiro está super satisfeito. Então, há trabalhos mostrando que o paciente apenas com 4, 6 centímetros, pacientes que tiveram algum problema peniano, podem levar a parceira a ter um sexo normal. Isso depende mais desse feeling, desse entrosamento, do que realmente o tamanho do pênis. Isso é claro, né? Na verdade, assim, eu já conversei com alguns especialistas sobre esse assunto por conta da minha atividade, né, e tal. E muitos deles e delas, né, porque eu já falei isso com profissionais homens e profissionais mulheres, né, enfim, uma coisa muito interessante, foi assim, olha, o homem conhece muito pouco da anatomia feminina, né? E essa falta de conhecimento leva o sujeito a acreditar em coisas absurdas. Sim. Né? Tipo assim, cara, se o tamanho do pênis fosse suficiente para levar uma mulher ao orgasmo, seria um troço muito fácil, né, cara? Sim. E não é assim que acontece. Mais uma vez, falta de conhecimento, de informação. Sim. Né? A gente veio de uma cultura, acho que mais da minha geração até, que as pessoas, a gente não tinha cultura nenhuma, educação nenhuma sexual. Então a gente se baseava em filme pornográfico, essas coisas que estão totalmente fora da realidade. Então o rapaz acha que ele tem que durar aí 1 hora. Para você ter uma ideia, a média de pênis, vagina, penetração e orgasmo é 7 minutos. Média. Tem os italianos que mentem, que eles falam 10 minutos, né? Mas é mentira. Mentira. É 7 minutos. Então, o que a gente chega numa conclusão que, na verdade, a relação sexual, ela é um conjunto de coisas. Claro. Vai desde você, um namoro, né, uma conversa, carinho, conversa. Porque, assim, entendeu? O pênis... Carícias. Isso, né? Pênis, vagina, 8 minutos. Coito, vamos falar, né? Exatamente. Então, assim, a gente... Olha só que interessante, o paciente que tem disfunção erétil tem alguns pilares. Quais são os pilares? Diabetes, aterosclerose, que pode entupir o vaso do pênis e não deixa ele encher de sangue, e baixo hormônio, hipogonadismo. Só que esses 3, todos estão associados a 50% do problema psicológico. Então o computador está funcionando bem, o hardware que está com um problema. Entendi. Então, assim, é uma bola de neve, porque uma coisa que é para ser legal, o paciente vai ter uma relação sexual, ele começa a ficar nervoso. Eu já tive um problema, não vai dar certo de novo. Isso vai virando uma bola de neve.
Então, olha só que interessante. Você pode até tratar o paciente. Tem diabetes, vamos tratar diabetes. Está com baixo hormônio, vamos tratar o hormônio. Está com problema de aterosclerose, vamos tratar. Mas todos eles, normalmente, eu mando para uma avaliação do psicólogo sexual. Engraçado, você está falando isso, estou me lembrando de um amigo, né, que vivia reclamando da questão da vida sexual que ele tinha com a mulher dele e tal, que não era bom, que não sei o quê, sabe aquelas reclamações que você escuta, às vezes num bar, num churrasco, numa pescaria e tal, né? Que a pessoa está tão angustiada com aquilo que acaba falando, né? Uhum. Não sei se eu tenho cara de conselheiro, mas enfim, aí essa pessoa sempre reclama. Aí um dia eu falei, deixa eu te falar uma coisa aqui que eu acho que pode te ajudar. Você tem que pensar na relação sexual como se fosse a preparação de um almoço. Então, imagina você e a sua esposa, né, indo à feira para comprar os ingredientes para fazer um almoço especial. Certo? Então, vocês vão sair de casa e já vão conversando. O que a gente vai fazer? Que tipo de comida? Quais os legumes que a gente vai comprar? Como é que vai ser a salada e tal, não sei o quê. Aí chega lá, você escolhe, ela escolhe e tal, vocês chegam numa conclusão, compra os ingredientes. Beleza, vocês vão para casa. Aí, em casa, vocês vão fazer a higienização daquelas coisas, vão preparar, vão cortar, vão não sei o quê e tal, vão botar para cozinhar e vão conversar e vai. Aí, de repente, o almoço, aí vocês vão colocar a mesa, né? De repente o almoço está lá colocado na mesa, sua esposa está sentada na sua frente, e aí você fala, bom, então agora vamos degustar o que a gente preparou aqui, ok? Provavelmente, se você não for um embarcador de material, né, você vai sentir o gosto, você vai se sentir satisfeito por ter sido você mesmo que fez. Prazeroso, né? Ou seja, você vai sentir um prazer que provavelmente você nunca sentiu num almoço. Sim. Isso deve ser a relação sexual que você vai ter com a sua esposa. Certeza. Ou seja, entendeu? Não pode ser assim, vem cá, vamos lá e pronto. Cara, isso não funciona não. Não existe essa coisa, isso não é desse jeito, né? Sim. Mas aí, de novo, a falta de informação. Sim. Né? Muita gente no Brasil acha que educação sexual tem a ver com sexo. Né? Essas crianças precisam ter educação sexual na escola. E o que seria isso? Elas precisam aprender sobre a anatomia delas, elas precisam aprender o que é normal, elas precisam, você precisa tirar delas um monte de besteiras que o senso comum colocou lá e continua colocando todos os dias nessas crianças, enfim. Então, a própria educação sexual, e o senhor que é um profissional dessa área, sabe que ela sofre uma resistência enorme por questões outras. Por exemplo, religião é uma coisa que impede que essa coisa avance. Por exemplo, ontem eu estava vendo nos jornais, né, que a França se transformou no primeiro país do planeta a ter a garantir o aborto, né, na Constituição. Ou seja, e uma notícia interessante, não apenas para as mulheres francesas, mas para qualquer mulher que esteja em solo francês. Olha só. Então lá, aí teve comemoração na Torre Eiffel, tal, não sei o quê, a mulher tem direito ao corpo, ela que toma as decisões e tal. Ou seja, então, isso não significa que vai ter uma explosão de abortos lá. Não, só significa que tem uma legislação. Né? E que as coisas agora, eles podem criar políticas para lidar com isso. Por exemplo, a pessoa chega lá, quer fazer um aborto, se ela vai num departamento que vai dar assistência para ela, vai dizer, não, calma, a gente vai fazer pré-natal, a gente vai te ajudar, você vai ter acesso a ajuda de alguma coisa social mesmo, para ter certeza que essa criança virá bem ao mundo, etc. Ou seja, quando você oferece essa proteção, ela desiste do aborto. Mas para que isso exista, precisa ter uma política séria tratando disso. Então, as pessoas fazem confusão. Elas acham que, vamos falar sobre aborto, nós estamos falando sobre assassinato de crianças. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E na educação sexual é a mesma coisa. Eu acho interessante, porque eu digo para os meus pacientes, né? O urologista, ele não é só médico do homem. Ele é médico da mulher, ele é médico do homem, ele é médico de criança, ele é médico de adolescente. Então, às vezes, as pessoas
não, eu vou procurar urologista, somente um homem, com 45 anos, 50 anos, para fazer o rastreamento de próstata. Não, não é assim. Eu acho muito legal, às vezes, quando a mãe leva o filho para consulta, o filho adolescente, e eu pergunto, o que eu posso te ajudar? E a mãe fala, olha, doutor, eu queria que o senhor oriente, ele não tem nada, tá tudo bem com ele, eu só queria que o senhor orientasse ele. Que legal. Aí eu vou lá, faço exame físico, mostro para ele, olha, tá tamanho tudo normal, crescimento pubiano normal, explico para a mãe que é assim, assado. Pra a gente voltando um pouquinho, às vezes chega muito no consultório, paciente que fala, olha, eu tenho disfunção sexual, disfunção erétil e tal, faço o exame, paciente jovem, e aí você começa a conversar, porque o médico precisa conversar com o seu paciente, né? Claro. Quantas relações sexuais tem por semana? 3? E por dia, 2? Mas por que você acha que você está numa disfunção sexual? Ele falou, porque quando eu tinha 20 anos, eu tinha 3 relações por dia. Eu falei, não, com o tempo as coisas vão mudando. Você vai dando mais valor à qualidade do que à quantidade. Lógico. E outra situação, muito adolescente que usa medicamento para ter ereção. Eu explico, você não precisa disso, não tem nenhum problema. Então, assim, hoje as coisas, com a facilidade da internet, é muito bacana. Eu sou um dos médicos que fala, olha, eu acho ótimo você procurar no Google, porque você vem aqui e a gente consegue debater. Né? Uhum. Mas num contraponto, as pessoas têm muita informação errada. Errada que vem da internet. Claro. Então, eu acho que a função do médico, né, além de curar, tratar, amenizar, é levar informação. Você falou aí sobre essa informação que as pessoas buscam na internet, né? Muita gente não consegue entender o seguinte, escuta, quando você vai para a escola e senta lá, e o professor vai te ensinar a multiplicar, é porque você já aprendeu a somar. Sim. Né? Então, quando você busca uma informação na internet que você não está preparado para entender, qualquer mentira vai te convencer. Sim. Então, até para procurar a informação, você tem que estar preparado. Tipo assim, eu tô querendo saber sobre alguma coisa, alguma doença, algum negócio. Mas você tem um lastro de conhecimento para entender o que você vai ler? Ou seja, você vai ler uma coisa que você não entende, você vai entender errado e vai passar essa informação para frente. Ou seja, impressionante, cara, como que isso acontece. A gente está sendo invadido por uma possibilidade, e agora com a chegada da inteligência artificial, isso vai piorar muito, né, que transformou o mundo num negócio muito complicado. Eu fico imaginando na medicina, claro que assim, os absurdos que não ocorrem. Isso sem contar um outro problema gravíssimo que é a automedicação. Sim. O cara que vê lá, lê e vai ao médico para discutir com o médico aquilo, esse ainda, nossa, esse está ótimo, né? Agora, acho que essa disseminação de falsas informações, médicos falando, isso médico mesmo, tá? Não estou falando médico disseminando um monte de informação equivocada. Essa é a palavra, acho que equivocada. Pra gente ser elegante, né? Exato. Eu acho que vamos evitar o apedrejamento. Eu acho que o paciente tem que pensar, quando ele vai ao médico, ele procura informações. É muito fácil. Hoje, você pode entrar na Sociedade Brasileira de Urologia, você tem todos os nomes dos médicos que são titulares lá. Você entra no COREM, aqui, né, do nosso... o CRM, né, o Conselho Regional de Medicina, você vê os médicos que têm titulação. Então, a gente é obrigado, por exemplo, ter o RQE, que é o Registro de Especialidade. Então, por exemplo, eu tenho o RQE de Cirurgia Geral e de Urologia. Então, você vai procurar lá, o urologista, o Dr. Rodrigo Trivelato, está lá, o RQE. Isso é importantíssimo, porque você vai evitar, eu acho que aí uns 80%, 90% de problema. Até de automedicação, orientação equivocadas. Eu acho que a gente tem que dizer aqui com todas as letras o seguinte, olha, o médico sai da faculdade autorizado pela lei a fazer qualquer coisa, certo? Desde a extração de uma unha até uma cirurgia no cérebro. Acontece que existe uma coisa chamada ética que tem que
balizar esse sujeito para ele dizer, não, peraí, eu estudei, eu sou generalista por enquanto, eu não tenho capacidade de fazer uma cirurgia cerebral, eu vou fazer merda, eu não sei disso. Ou então eu não entendo, não sou especialista em urologia, não sou especialista em cardiologia. Eu posso perceber o problema e indicar para esse paciente o médico, Sim. o especialista. Sim. Então é muito comum, quantos problemas na área de cirurgia plástica, por exemplo, a gente não vê aí toda hora. Sim. Pessoas fazendo cirurgia plástica, médicos fazendo cirurgia plástica, mas que não são cirurgiões plásticos. O cara não estudou cirurgia. E tem muita gente entendeu? que não médico, né? Que é pior ainda. Ou seja, aí é caso de polícia mesmo, né? Eu acho que teve até um tempo, esses tempos atrás fecharam algumas clínicas aqui que estavam fazendo procedimento estético e fecharam as clínicas. Mas enfim, o que eu acho que é interessante é isso, procure saber do seu médico, procure ver. No Instagram você pode achar também, mas assim, o que é interessante, ver as titulações dele, sabe? Eu vou te falar, não que isso você vai encontrar, às vezes você tem médico aí com Sim. um monte de título aí, assim... Não sabe nada. Isso as pessoas têm um problema em falar isso, né? Sim. É a mesma coisa, de vez em quando aqui surge essa colocação, e eu sempre falo, olha, é o seguinte, o cara que fez medicina, engenharia, administração, sei lá, matemática, física e tal, essa pessoa, na verdade, ele é um técnico de 3º grau. O médico é exatamente isso. O cara estudou técnicas para exercer uma profissão. Isso não significa que ele entenda de sociologia, Sim, que ele com entenda de certeza. filosofia, que ele tenha senso crítico, que ele entenda de política, né? Sim. Enfim. Mas as pessoas têm uma dificuldade gigantesca. E aí de vez em quando você escuta assim, o cara te fala uma grande bobagem, você, não, cara, isso que você está falando, rapaz, foi o doutor fulano que falou. Pois é. Ou seja, o sujeito, na verdade, ele é um técnico de 3º grau, mas ele é um analfabeto funcional naquilo. Sim. Entendeu? Eu Isso acho acontece toda hora. Eu tenho até é bom, é ilustrativo até. Eu dou uma aula de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino para a faculdade. É uma aula sobre hormônios, para quem necessita de hormônios, né? Quem tem baixo hormônio, hipogonadismo, baixa testosterona. E é um assunto muito polêmico que saiu ano passado, que não podia fazer implantação de chip, algumas sociedades contra esse esculacho que está sendo esse tanto de hormônio que está se passando, principalmente para mulheres. E aí quando eu dou essa aula, assim, as meninas perguntam, mas doutor, o que o senhor acha sobre o implante de chip na mulher? Eu falo, eu não tenho competência para falar sobre isso. Não é minha área. Não tenho. Se você quer conversar sobre homem, a partir dos 40 anos, a gente vai conversar, que a gente fica horas conversando. Mas esse tipo de... Eu não trato a parte hormonal da mulher. Então, qual que seria a especialidade indicada nesse caso? Vai no ginecologista, um ginecologista obstetra, vai no endocrinologista. Principalmente o endócrino. Né? Isso. Então, assim, eu não consigo falar, porque eu não tenho competência suficiente de falar sobre isso. Porque se você falar sabendo que não tem competência, você pode estar cometendo E pior, eu estou ensinando errado. Exatamente. Exatamente. Você vai começar uma sequência de erros que pode durar anos. Então, assim, agora, se você quer conversar sobre tratamento hormonal em homens mais velhos, a gente pode conversar aqui horas e horas. Doutor, por falar em hormônio, assim, quais seriam os efeitos nocivos da utilização de hormônio? Quais os cuidados que as pessoas têm que ter? Porque você fala assim, não, você está tendo problema de ereção, você não sei o quê, e você sabe como é que funciona isso. Testosterona, você tem que achar um jeito de usar hormônio. Mas como é que é isso? Quais são os riscos? Sim. Entendeu? Porque a gente, aqui principalmente, a gente tem que tomar um cuidado enorme para não causar esse tipo de problema. Excelente pergunta. A verdade, a aula começa assim, quando eu vou dar ela. A gente só trata esse paciente quando ele tem sintomas mais alteração no exame de laboratório, ou seja, baixa testosterona. Se, por exemplo, o paciente tem baixa testosterona, ele não tem sintomas, não tem indicação de tratamento. Se ele tem sintomas e tem testosterona normal, não tem indicação de tratamento. Esse é o paciente que eu trato. Porque depois dos 40 anos de idade, a gente vai perdendo testosterona. 1% ao ano. Normal isso. Isso é normal.
E com isso, às vezes, pode levar a alguns sintomas. Na maioria das vezes, quando procura o nosso consultório, é porque o paciente está perdendo a libido, a vontade sexual, está com disfunção erétil, está desanimado, não quer fazer exercício. Esses são sintomas muito subjetivos, tá? Porque antigamente a gente falava, você tá ficando velho e tal. Hoje não. Então hoje a gente vê com os sintomas, a gente perde os exames. Com essa junção de sintomas e baixa alteração no exame do laboratório, a gente entra com o tratamento. A testosterona é um medicamento ótimo, seguro, mas é que esculacharam tanto que agora tem esse preconceito. Então ele melhora muito a vida. Diminui doenças cardiovasculares, ele diminui até, tem alguns trabalhos que podem diminuir até câncer, somente câncer de próstata. Então precisa ser bem indicado, precisa ser bem acompanhado. Não é simplesmente você dar o remédio e pronto. Não, o paciente retorna comigo de 3 meses. Vai, toma e tá tudo certo. E tal, só que o contrário é mais perigoso. O uso indiscriminado de testosterona leva o jovem ou o adulto jovem a ter infertilidade. O paciente começa a ter problemas de sinapse, ele fica um pouquinho mais lento. Ele pode ter policitemia, que é por isso que alguns jovens que usam muita testosterona têm AVC, infarto. Então precisa ter muito cuidado com o uso de testosterona. Doutor, o que leva um jovem a usar testosterona a esse nível aí? Basicamente é estético, né? Ganho de massa muscular e perda de gordura. É difícil, exatamente, como eu disse, lembra? Vamos voltar àquela conversa antes, ou aquele informação, uso, né? Informação, pessoas não capacitadas passando hormônio. Às vezes até, um tempo atrás agora, essa semana, eu li uma notícia agora que prenderam o carregamento de medicamento de testosterona falso. Ainda tem esse problema. Tem esse problema. Então, ou seja, o sujeito que está indo no caminho da estética, sendo receitado por gente que está nesse mundinho aí, que não entende coisa nenhuma de medicina ou de medicação ou dessa área, né? Essa pessoa está correndo um risco seríssimo. Como eu não mexo muito com a parte estética hormonal, o que chega muito para mim é exatamente esse é o problema. O paciente usa de forma discriminada, ele não sabe disso. Passam para ele. O paciente, na verdade, na minha opinião, uma vítima do sistema, por assim dizer. Com certeza. Então ele não sabe disso. Então eu falo, olha, e aí ele chega para mim com, eu tô hipogonádico. Por quê? Porque o testículo entende que não precisa fazer mais testosterona quando você está usando. Então ele para de usar, ele fica hipogonádico. Ou senão o paciente, eu tô querendo ter filhos, não tô conseguindo. Aí você vai perguntar para ele, eu usei testosterona aí 1 ano. Então algumas orientações, a testosterona leva-se à infertilidade. A testosterona leva a problemas, complicações. Você vai começar a usar agora, mas dependendo do quanto você usa e o tanto de tempo que você usa, seu testículo vai atrofiar. Ele vai entender que não precisa mais fazer. E a testosterona é produzida lá? É produzida lá. A maioria é produzida no testículo, um pouquinho na adrenal. Isso é muito simples a gente entender isso. Mas olha, se fazem por você a vida inteira, você não aprende a fazer. Né? Boa. Exatamente isso. É isso que acontece. Ele atrofia, ele vai parar de fazer, aí eu passei, eu não estou conseguindo. Aí eu tenho que tentar estimular o eixo inteiro hormonal para ver se eu consigo voltar à fabricação de espermatozoide, de testosterona. É muito complicado isso. E o paciente não sabe. Então, várias vezes eu converso com o paciente, você sabia disso, que fica infértil? Não, ninguém me avisou que eu ia ficar infértil. Cara, eu não consigo entender como é que alguém toma uma medicação indicada por alguém da academia, por exemplo, né? Cara, como que pode ser isso? Você jura que você está tomando um remédio, uma droga, né? O melhor nome é esse, uma droga, porque alguém falou para você que é bom? Não, porque isso vai te dar massa muscular. Cara, você está mexendo com a parte química do seu organismo, assim, sem ter noção do que você está fazendo. Então, isso poderia ser palestras dadas nas escolas, por exemplo. Sim. Como educação sexual também. Pois é, cara. Ou seja, eu acho que quando as pessoas propõem isso, né, eu fico muito triste quando eu vejo assim, a tal da bancada evangélica,
do Congresso indo contra esse avanço, vamos dizer assim, né, por questões questões morais e tal, não sei o quê. Cara, que atraso. Eu me sinto assim na Idade Média, sabe? Porque a educação, ela é fundamental. Fundamental na vida toda, para tudo. Né? As sociedades desenvolvidas, do ponto de vista cultural, tudo para elas é mais simples, mais fácil. Você encontra os caminhos e percorre esses caminhos e o que a sociedade deseja acontece. Agora, o oposto é quando não se tem cultura, quando se tem informação. Quer dizer, e na medicina, outro dia eu disse aqui o seguinte, há muito tempo atrás eu produzia para a rádio um programa sobre saúde que tinha 30 segundos, de 30 segundos a 1 minuto. Então eu passava zilhões de informações, né? Como a minha mulher é médica, então assim, ela me dava uma consultoria para que o senso comum não tivesse lá. E uma informação que eu nunca mais esqueci é que num determinado momento da história do Brasil, muitas crianças morriam de tétano, porque ao nascer, as pessoas acreditavam que teia de aranha ia curar o umbigo. Ou seja, passava um negócio contaminado ali, aquelas crianças adquiriam tétano e morriam. Ou seja, olha o que a informação é capaz, o que a falta de informação é capaz de produzir. Olha, não precisa ser na academia não, você compra pela internet, né? Com certeza. E aí corre vários riscos, desde ser medicamento falso, falta de orientação. Mas é que eu acho que, de novo, né? Nós vamos ficar batendo nisso, acho que o podcast inteiro, né? Orientação, educação. Se você tem dúvida, leva ao médico. Por exemplo, uma vez uma mãe levou um adolescente de 19 anos. Bem forte. Aí ela falou, ele tá usando testosterona. 19 anos. 19 anos. Aí eu fui explicando para ele, olha, agora nós vamos ter que fazer o que tá acontecendo, como está a sua testosterona agora. Você não pode usar... Vamos fazer um desmame desse troço. Isso, exatamente a palavra. Vamos ver como é que tá a sua testosterona, como é que tá seu eixo. Você tem que parar de usar, você vai se tornar infértil. Agora tá legal, você tá achando que tá legal o corpo. Mas daqui 3 meses vai mudar totalmente, você não vai ter testosterona. Vai piorar, vai ser pior do que estava antes. Você vai ficar jururu, você vai murchar completamente. Mas, quando bem indicado, muda a vida da pessoa. Ou seja, existem milhões de pessoas que necessitam dessa reposição hormonal e isso funciona. Funciona, é seguro. Se você fazer o acompanhamento direitinho, muda a vida, porque o paciente... Porque olha só, testosterona, não vou tomar um medicamento, ok, eu começo, vamos fazer um negócio? Vamos emagrecer, vamos dormir e vamos fazer exercício físico. São os 3 pilares para a gente aumentar a testosterona. Às vezes o paciente consegue melhorar, só com as orientações. Porque nesse mundo de correria hoje, todo mundo estressado, aumenta cortisol, a gente não consegue dormir direito, o paciente não tem como fazer, não consegue fazer exercício físico. Hoje, a obesidade é uma epidemia. Então, às vezes, você mudando o estilo de vida do paciente, ele já começa a melhorar as taxas de testosterona. E a obesidade, só abrindo um parênteses aqui, a obesidade, além de ser uma epidemia, ainda tem um problema, é obesidade com desnutrição. Sim. Olha que doideira. Sim. Então, se a gente orientando o paciente a mudar o estilo de vida dele, a gente consegue, às vezes, aumentar a testosterona dele também. Não precisa entrar com medicamento. Doutor, o senhor falou aí já algumas vezes, 2 ou 3 vezes, sobre o câncer de próstata, né, que é diferente do câncer peniano e tal. Porque o câncer de próstata não tem prevenção. A prevenção é você fazer o exame para saber se ele apareceu ou não. Nossa, isso é difícil falar, né? Não é? Não é prevenção, é rastreamento. É difícil isso, né? Difícil. Ou seja, não tem como você prever, não. É assim... A prevenção depois de uma certa idade, você vem aqui, né, no consultório, regularmente, para a gente fazer exame para saber se ele não apareceu lá. Sim, exatamente. Entendeu? Agora, aí a minha pergunta é a seguinte: quando ele aparece lá, no iniciozinho e tal, ele pode ser curado sem a cirurgia? Boa pergunta. A gente é o seguinte, 90% dos pacientes de estágio inicial de tumor de próstata tem um prognóstico excelente. Né?
dependendo do estadiamento que a gente vai fazer, o nível de PSA, a biópsia, né, é importantíssima para a gente, é o padrão ouro para a gente diagnosticar tumor de próstata. Existem os tipos de tratamento, desde a vigilância ativa, que a gente pode fazer esse acompanhamento do paciente 6 meses, para a gente fazer esse PSA, uma biópsia uma vez por ano, faz uma ressonância às vezes, ou até a cirurgia, né, que é a prostatectomia radical, que é retirada da próstata, que pode ser tanto feita por robótica, videolaparoscópica e aberta. Normalmente... São 3 tipos de cirurgia, então. Robótica, a laparoscopia é a robótica ou é o mesmo acesso. Tá. Só que... Mas são cirurgias diferentes. Não, a cirurgia, a técnica é a mesma, né? Só muda o acesso. Eu costumo dizer, é a mesma cirurgia, só vai mudar o acesso. Entendi. Obviamente, se você fizer por robótica, tem menos tempo de sonda, menos sangramento. Alguns trabalhos têm demonstrado que diminui a incontinência urinária, diminui a disfunção erétil, que são as 2 principais complicações da prostatectomia radical. Quando se faz essa prostatectomia radical, é possível no futuro conseguir ereção novamente? Não, isso é possível agora. Né? A taxa é baixa, né? Gira de 1 a 5% só. Que não consegue ereção. E a gente consegue isso com a visualização durante o ato operatório da inervação, que fica do lado. E com a robótica é muito mais fácil, porque a gente consegue deixar essa inervação, entendeu? Um dos motivos que o homem não vai ao urologista, ele tem mais medo de não ter ereção do que ter câncer. Se pesquisar isso aí, vai acabar descobrindo isso. Então, de novo, se esse cara tivesse essa informação, fala, rapaz, se você vier aqui e aparecer um tumor e a gente tiver que fazer uma prostatectomia radical, ou seja, a retirada da próstata, só 5% das pessoas que passam por isso, ou menos do que isso, não vão ter ereção. Dependendo muito do estadiamento do tumor, porque às vezes ele está muito grande pegando a inervação ali, não tem como deixar essa inervação. Entendi. Mas eu fiz um trabalho há um tempo atrás que demonstrava que o principal problema social para o paciente é a incontinência urinária. Difícil, né? Porque ele se sente muito chateado, incomodado, às vezes ele está em público, numa festa, com o cheiro da urina, porque ele está perdendo urina. Mas tudo tem jeito de ser consertado. Tudo tem conserto. Tudo tem conserto. De maneiras mais fáceis. Principalmente quando você procura ajuda na hora certa. Na hora certa. Mas assim, você vê, precisa fazer cirurgia? Se me perguntar, às vezes não. Às vezes o paciente pode fazer uma vigilância ativa. Qual que é o problema disso? De novo, parte psicológica. Porque às vezes o paciente vai levantar todo dia de manhã e vai pensar, eu estou com um tumor de próstata. É difícil. Então, muitos dos meus pacientes, eu começo a vigilância ativa e falo, doutor, deixa eu falar, tira isso aqui de mim, isso aqui está me deixando doido. E eu vou te dizer por que eu estou dizendo que é difícil. Eu passei por uma coisa parecida com isso recentemente. Meu PSA sempre deu normal, PSA total sempre deu normal, dentro da faixa aceitável e tal. E aí, de repente eu fiz um PSA e o negócio dobrou, ficou o dobro daquilo. Certo. Aí eu falei, cara, o que aconteceu? Né? E fiz outro uma semana depois e deu um pouquinho a mais ainda. Como eu tinha uma consulta com um urologista, eu fui para a consulta, cheguei lá, ele falou assim, seguinte, pelo seu histórico, né, porque é meu médico, pelo seu histórico aqui, vamos fazer o seguinte, eu não vou nem te examinar, vou te pedir uma ressonância magnética para a gente olhar esse problema de verdade mesmo, se é que existe lá, né? Beleza. Agora, nesse meio tempo, esse pensamento, será isso, será aquilo, é terrível. Você é avassalador, né? É um negócio terrível. Então, aí eu fui fazer a tal da cirurgia, da ressonância. Fiz a ressonância e tal. E aí peguei o resultado e lá estava absolutamente normal. Tinha nada. Né? Aí ele falou assim, aqui, ele olhou tudo, falou, por aqui é vida normal, vida que segue. Daqui a 6 meses você faz o exame novamente. 6 meses depois eu fiz o exame. O PSA deu dentro da faixa normal, até um pouco abaixo do que era quando era normal, entendeu? Ou seja, estava tudo normal. Aí eu fiquei pensando, cara, o que aconteceu? O que eu andei fazendo e tal? Será que eu não me preparei direito para fazer o PSA? E estou contando essa história exatamente para te fazer essa pergunta, né? É tipo assim, você não pode andar de bicicleta, você não pode andar a cavalo, você não pode se masturbar, você não pode sexo, não sei quantos dias antes, não sei o quê. Muita gente
passa por esse desespero porque foi fazer o exame e aí quando lá no laboratório a pessoa pergunta, escuta, você fez o preparo? O cara diz, fiz. Porque ele tem vergonha de dizer, não fiz. Se eu disser que não fiz, ela vai me perguntar se eu fiz sexo ontem, ou se eu me masturbei, ou sei lá o quê. O cara fica com vergonha, diz que fez, e aí vem o PSA adulterado e cria esse problema. O que na realidade o sujeito precisa fazer, doutor, para ir lá e fazer com segurança um PSA livre, total e tal, que vai dar um resultado que deveria ser? Normalmente, o paciente que está sondado, por exemplo, eu não faço PSA, porque a sonda bate ali na próstata e vai aumentar o PSA. Então já começa por aí. Porque tem muito paciente que tem a próstata muito grande, tem que passar uma sonda, e às vezes o paciente pede PSA, não vale de nada. Agora, algumas orientações que o próprio laboratório recomenda, 24, 48 horas, alguns laboratórios 24, outros 48 horas, não andar de bicicleta, não andar a cavalo, não realizar, não ter o orgasmo, não realizar relação sexual, nem relação sexual anal, nada disso. Esperar para fazer o exame de PSA. O que é importante é o paciente procurar o médico. Como você fez, a conduta do colega urologista foi excelente, é a mesma que eu faço. Começou a aumentar o PSA, às vezes eu nem me importo muito com o valor fixo dele. Eu gosto de fazer um gráfico, ver como é que está o primeiro, o segundo. Obviamente, se o PSA vier de 10, já me liga uma luz de alerta, eu não vou ficar esperando para fazer. Claro. Mas assim, está com 2,5, de repente depois de 3 meses foi para 4, isso já também me liga o sinal de alerta. Tá? Então, é necessário fazer PSA, mas é necessário fazer o toque prostático. Com certeza. Então, porque aumenta quase 90% a chance de a gente diagnosticar uma lesão ali. Isso é outro problema, né? Que essa população masculina, principalmente no terceiro mundo, onde falta informação, onde falta cultura, o cara acha, né, que o exame de toque. Eu assim, na brincadeira, eu digo, escuta, você está com algum medo? Sim. Qual que é o problema? Você vai lá, você está achando que sua vida vai mudar? Assim, qual que é o problema? Então, assim, o sujeito que tem problemas em ir a um urologista para fazer um toque retal, ele precisava entender a gravidade desse câncer, né, e o que ele vira quando ele não é achado e quando ele não é tratado. Porque a metástase, que eu queria que o senhor, que seria a minha próxima pergunta, né, o que é a metástase do câncer de próstata, doutor? Para esse povo que tem problema com toque retal, Olha entendeu? só como é importante fazer o rastreamento. A cada 10 homens, 6 vão ter tumor de próstata. Com 80 Olha anos só, de idade, cara. 60% dos pacientes têm. Se a gente pegar o paciente com 100 anos de idade, vamos lá, mais de 100 anos de idade, quase todos vão ter tumor de próstata. É quase fisiológico. Que doideira isso, né? Mas é um tumor, assim, como eu disse, quando diagnosticado precocemente, 90% de cura. Tá? Às vezes, como eu disse, a gente nem opera, né? A gente faz a vigilância ativa desse paciente. A metástase, ela costuma ir para o osso. Pro osso. Aí nós já temos que fazer uma terapia que a gente tem que, de uma maneira muito simplista, cortar a testosterona, porque ela que alimenta o tumor. E a maneira mais fácil disso é usando medicamentos, né, que bloqueiam a testosterona e às vezes fazer orquiectomia, que é a tirada do testículo. Jesus Então, Cristo. para não chegar nesse ponto, olha como é importante o rastreamento. Se 90% dos casos em fase inicial tem prognóstico ótimo, por que não fazer o rastreamento? Pois Será cara. que o toque prostático é tão... Assim, vou ser bem sério, é segundos. Assim, às vezes as pessoas, porque não é você. Não, quando for a minha idade, eu vou fazer. E lembre-se, 45 anos de idade, paciente da raça negra, tem histórico na família, tem que fazer. Pois é, cara. E paciente de todos os homens com 50 anos de idade, sabe? Então, assim, é fácil de rastrear, né? É difícil falar fácil, né? Para quem tem tumor de próstata, não deve ser nada fácil. Mas, enfim, tem aí o rastreamento, tem aí a biópsia, tem os tratamentos, entendeu? Para que você vai ter... não, eu vou lá para tomar uma dedada, né? Eu acho engraçado porque eu chego, sento numa mesa de restaurante com uns amigos meus, é sempre é sempre a mesma piada. Né? Cara, não dá para entender, porque é o seguinte, ó, se você tiver, assim, vou até perguntar aqui para você
ouvir de uma pessoa altamente qualificada para falar sobre isso. A metástase para o osso, em relação à dor, em relação à vida que o paciente vai ter, doutor, como é que é? É muito ruim, o paciente sente muita dor. Às vezes até tem fratura por causa dessa metástase. Aí tem que fazer radioterapia, aí o paciente sofre. Muito, né? Mas sofre muito, mas muito mesmo, entendeu? Sofre bastante. Aí é o seguinte, você vai lá para o cara fazer um exame com toque retal que vai durar 10 segundos, Sim. entendeu? E você não vai apaixonar pelo sujeito. Não tem esse medo, não. Ué, a gente tem que falar a realidade. E outra coisa, primeiro, você não precisa botar no jornal, né? Você não precisa divulgar isso em lugar nenhum. É um procedimento normal, natural. As mulheres fazem isso desde a adolescência no ginecologista sem problema nenhum, cara. Então, deixa eu te dar um conselhinho aqui. Se você está chegando na idade, né? Vamos botar aí entre 45 e 50 anos. 45 anos, 40... paciente da raça negra, paciente tem fator de risco na família, que teve câncer de próstata, principalmente irmão, pai, né? Aí 45 anos de idade começa. Aí os outros homens, 50 anos. Pois é, então, se você já tem casos na família, 40, não importa a sua pele, a sua cor da pele, né? 45 anos você tem que começar a fazer os exames. Se você é da raça negra, independente de ter caso na família ou não, 45 anos. Beleza? Sim. Fora isso, a partir dos 50. Então, vai fazer o exame, porque você não tem a menor ideia, viu? Do que é um câncer de próstata que continua lá na próstata avançado, né? Provocando metástase principalmente para o osso. Meu amigo, o inferno é a sala, o inferno é playground perto da vida que o sujeito vai passar a levar. E é um troço muito, muito, muito triste, né? O urologista que é o meu médico, né? Inclusive é professor também da Universidade Federal e tal, ele me disse o seguinte: olha, Leal, no Hospital das Clínicas, né, onde eu trabalho também, é muito triste, sabe? Pessoas que você sente que é só por falta de cultura. Pessoas que chegam lá, cara, e quando você pega os exames, não tem absolutamente nada que você possa fazer. É a situação mais broxante do planeta. Você olhar para aquela pessoa e falar: meu Deus do céu, isso aqui poderia ter sido evitado de forma simples, né? E não é evitado exatamente por causa disso. Sim. Né? Sim. Puro preconceito, né? Uma coisa tão boba, né? Assim, pois é. Lá eu sempre explico. Vamos fazer o PSA, vamos fazer o toque, mas o urologista é o médico do homem. Então, de rotina eu já peço o hemograma, peço a glicemia para ver diabetes, perfil lipídico para ver o colesterol do paciente. Às vezes peço testosterona, exame de urina. Então, assim, a gente tem que avaliar o paciente como um todo, né? Entendi. Então já aproveita e já... Como você já faz tudo, né? E é interessante, muitos pacientes homens vêm com a mulher, porque a mulher... O homem não gosta muito de ir no médico, né? A mulher vai mais, por isso que ela vive mais. Dos porquês da mulher viver mais é porque ela vai ao médico. Essa é uma forma, inclusive, mas, digamos assim, para muita gente, fala assim: ó, você está com medo de ir ao médico, ao urologista, fazer o seu exame de toque retal? Vai com a sua esposa. Sim. Entendeu? Muitas esposas vão lá e aí... Com certeza. Eu até prefiro. Sim. Posso entrar? Pode. Claro. Deve entrar, na verdade. Sim, Fica junto, a gente vai explicando. Porque eu acho que a mulher pega mais no pé do homem. Tá? Claro, porque é ela que vai cuidar, cara. Entendeu? Você imagina uma mulher que vai cuidar do marido com metástase para o osso de um câncer de próstata. A dificuldade que é isso. Quer dizer, não é só o câncer de próstata, qualquer câncer, qualquer doença e tal, né? Porque isso vai detonar a relação, isso vai dificultar a vida de todo mundo, isso é ruim para os filhos, para os amigos, para todo mundo. É uma desgraça completa, entendeu? E o pior, né, de tudo isso, poderia ser evitada. Sim. Eu, assim, nos meus anos e anos e anos de profissão, eu devo já ter falado sobre esse assunto 1 milhão de vezes, né? Mas eu não me canso, entendeu? Eu já entrevistei, assim, uma centena de urologistas. Eu tenho uma tática boa que eu falo aos meus pacientes: marca no dia do mês do seu aniversário.
Pronto. Pronto, você não vai esquecer nunca. Porque aí você não esquece, e você faz um controle. Eu falo, ó, né? faz uma pastinha lá com todos os seus exames, vai estar anotado tudo aqui comigo, mas faz você também. Porque a gente vai vendo como está o crescimento desse PSA, como é que está o exame de urina, como é que está a função renal. Ele tem tudo direitinho ali. Então faz no mês do aniversário, pronto. Doutor, já que a gente falou de câncer de pênis e próstata, né? Eu também li há algum tempo atrás, não faz muito tempo, sobre o câncer de testículo, que eu não me lembro o nome do câncer, mas ele também é um negócio sério. Ele é adulto jovem, né? É a principal característica dele. Pois é, exatamente por isso eu vou te fazer a pergunta. Como é que é isso? E outra coisa, ó, você ouviu aí, né? Gente jovem, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o câncer de testículo. Ótimo prognóstico também, né? Se descoberto no começo. Também ele dá essa metástase local para linfonodo, região inguinal também, como câncer de pênis. Só que qual que é a orientação nesse caso? A mulher não faz o autoexame de mama, o homem faz o autoexame do testículo no banheiro. Tá tomando um banho? Vai lá, olha o testículo, palpa, vê se não tem uma massa, vê se não tem nada. Viu alguma alteração no testículo? Médico. Adulto jovem, hein? Não é adulto jovem. 40 anos, 35 anos, 20 anos. É paciente de 50, 60 anos. O câncer de pênis, sim, é em paciente mais idoso, mais ou menos 60 anos de idade. O câncer de testículo não, adulto jovem. E qual que é a orientação? Autoexame. As mulheres não fazem na mama, o homem faz no testículo. Qualquer alteração, vai no consultório, a gente vai fazer um ultrassom. Então a gente começa também, descobre no começo. Entendi. Entendeu? E esse câncer, doutor, ele é um câncer curável? Curável. É? Curável. Ele tem um ótimo prognóstico também. Na maioria das vezes retira o testículo, né? Até umas próteses de silicone, umas bolinhas de silicone que a gente coloca no local. Porque assim, é um adulto jovem, né? Tem a vida toda pela frente. E existe prevenção, doutor, para esse câncer? Ou também ele é só rastreável? Rastreável, autoexame também. Por exemplo, câncer de bexiga. Vamos falar um que a gente pode evitar, por exemplo, cigarro, que é a maior causa de câncer de bexiga. De bexiga. De bexiga. Tumor testículo, autoexame também. Não tem uma coisa que você vai fazer que vai... Ele é cirúrgico até um determinado nível. Não, ele é sempre cirúrgico. Sempre cirúrgico? Tumor testículo tem que tirar o testículo. Jesus e às vezes fazer Cristo. fazer uma linfadenete, tirar esses linfonodos da região inguinal. Doutor, vou falar uma coisa para o senhor. Essa doença é um negócio muito louco, né? Porque como que a gente... por que, né, algumas células tomam essa decisão, né? Eu vi acho que foi o prêmio Nobel, estava fazendo uma entrevista, ele falou que é muito difícil ter uma cura total do câncer. Porque a multiplicação... Ele fala que é quase um milagre todo mundo não ter. Porque a multiplicação celular é uma coisa absurda, por segundos. E dá um pequeno problema nessa multiplicação e uma célula alterar é muito fácil, muito... Então ele fala, olha, não ter é quase um milagre, né? Devido a essa multiplicação celular. É para muita gente, assim, que... Mas assim, a gente não deve facilitar, né? Claro. Então, evitar o tabagismo, ter um estilo de vida saudável, evitar a obesidade, fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável, evitar gorduras. Então, isso tudo melhora, né? Até, olha só que interessante, o paciente que ele está saudável, de um ponto de vista, ele está no peso ideal, faz exercício físico, ele responde muito melhor ao tratamento. Então, não tem prevenção, então eu vou esculachar. Não, se você for um paciente saudável e tiver, por exemplo, um tumor de próstata, é muito mais fácil o tratamento. Porque você vai fazer uma cirurgia e as suas condições físicas, claro, são absolutamente importantes. Sim, exatamente. Então, assim, você vê que as orientações, fala pro menino, por exemplo, eu tenho o meu filho, ele tem novinho, tem 7 anos de idade. Ele, desde criancinho, eu ensino ele a arregaçar o pênis, tirar a pelinha, lavar o pênis. Agora, eu vou ensinar ele a palpar o testículo, ó como o papai está fazendo. Ensina seu filho a fazer isso.
em casa. Tão simples, tão né? simples. Água, sabão Você vai ajudar essa criança não só a não ter problema, né? Como você está dando uma informação fundamental para a vida depois, Sim. entendeu? Porque o adulto, né, que não teve na infância esse tipo de possibilidade vai ser muito mais difícil. Sim, muito mais difícil. A higiene, por exemplo, né, que é difícil você dizer, ó, o câncer de pênis, assim, um fator principal é a falta de higiene. Cara, como é que alguém não lava o pênis, cara? Com água e sabão, é assim, ó, fez sexo, lava, se masturbou, lava, ué, cara, toma banho todo dia. E assim, viu uma lesão, o que acontece também muito, que o paciente vê uma lesão, principalmente o paciente mais idoso, ele tem um pouco de receio. E aí ele não procura o médico. E aquela lesão vai aumentando e vira um tumor de pênis. E aí é pior, muito pior, né? Porque chega e você fala, mas o senhor não amputação. o senhor não procurou a gente antes porque eu moro em zona rural, difícil acesso, Nossa. não queria atrapalhar minha família. Então eu falei, doideira. então a gente chega a esse ponto. Só para não passar batido, a gente falou sobre câncer aqui e doutor Rodrigo explicou, falou, ó, a multiplicação celular é tão rápida que de repente acontece um problema. E muita gente não tem noção do que é um tumor, né? Tumor é o seguinte, é uma multiplicação celular irregular que vai causar aquele aumento ali naquele local. Por exemplo, para formar um tecido qualquer, seja do rim, do fígado, da pele, do músculo, do cérebro, sei lá o quê, a multiplicação celular ela tem que acontecer normalmente. 1 em 2, 2 em 4, 4 em 8, 8 em 10, normalmente. O que acontece no tumor? É assim, 1 em 5, 5 em 500, 500 em 5.000. E aí não forma o tecido, porque a multiplicação foi completamente desregulada. Forma um tumor. Câncer é isso. Sim. Agora, descobrir por que isso acontece, doutor, não vale nem 1 milhão, vale 1 trilhão, né? Porque... se a gente começar a pensar, talvez o que seja interessante é descobrir geneticamente quem vai ter. Com certeza. Nossa. Isso talvez seria interessante. Porque aí você essa vai já lá... nasce, ele provavelmente vai ter tumor de próstata, por exemplo. Isso talvez seria interessante. Você já sabe o que fazer antes dele chegar. Eu acho que isso é mais plausível do que a gente descobrir E eu vou contar com o senhor, eu torço igual lavadeira para isso acontecer, porque o câncer ainda vai causar muita tragédia nesse mundão aí, entendeu? Fico imaginando, nós estamos aí à beira de 8 bilhões de pessoas em países, China, Índia, mais de 1 bilhão de pessoas. Cara, que doideira que deve ser isso, né? E a medicina aí tentando, a ciência, né? Porque outra coisa importante que as pessoas... o médico, muitas vezes, ele tá só aplicando o conhecimento que vem de cientistas que estão aí trabalhando anonimamente, né? Assim, é um negócio muito louco isso. O cara que passa a vida inteira para descobrir um detalhezinho de nada, mas aquele detalhezinho de nada, o outro pega dali, o outro pega dali e acaba descobrindo uma coisa que vai beneficiar bilhões de pessoas. Sim, sim. Dr. Rodrigo Trivilato. Eu costumo dizer aqui no Jurubebas que todo mundo que vem para cá, por algum motivo, dá uma entrevista para gente e tal, passa a ser um colaborador, né? Bacana. Então, é o seu caso. Eu acho que, assim, o senhor sempre será bem-vindo aqui. Quando tiver algum tema, isso é muito importante, né? Porque às vezes, assim, quem está na área, por exemplo, você Leal, acha importante a gente falar sobre esse tema aqui e tal. Por favor, Sim. né? Porque isso só traz conhecimento e ajuda demais as pessoas e a sociedade precisa disso. Profissionais que extrapolem o seu consultório, né? Uhum. O senhor que é professor está cansado de saber a importância disso. Sim. Né? Porque a consequência está lá todo dia no seu consultório. Cara, se essa pessoa tivesse tido um pouquinho de informação, essa realidade aqui seria outra. O principal é a prevenção, né? Não tem como o próprio tratamento em si, né? A gente tem que prevenir. Prevenir é o melhor... melhor caminho. É o melhor caminho. É o caminho da consciência, né? Porque se a gente tem isso, a gente pode evitar um monte de pepinos e bananas e Sim. problemas. Sim, sim.
Então tá, doutor, foi um prazer tê-lo aqui, conte conosco, espero que esse aqui seja um ambiente e que o senhor tenha se sentido confortável, tranquilo, né? Conversei aqui vamos bater um papo aqui e tal, e com certeza essa nossa conversa vai ajudar muita gente. Ah, legal. Léo, gostei demais, papo super agradável, bacana, gostei do estúdio de vocês, show, estão de parabéns. Ótimo podcast. Quando precisar, qualquer hora, só entrar em contato que eu venho aqui conversar de novo com você. Beleza. Para você que esteve acompanhando mais uma vez o nosso Jurubebas, muito obrigado. Lembrando que, gostou da conversa? Clica aí, dá o like. Não gostou, dá like também. Por quê? Porque quando você faz isso, o YouTube entende isso como relevância e aí mostra o vídeo para muito mais pessoas. Imagina você quanta gente nesse mundão de Deus aí não precisa dessas informações que o doutor Rodrigo disponibilizou aqui hoje. Imagina quantos milhões de pessoas não precisam disso. O seu like pode ajudar demais nesse sentido. A inscrição do canal também faz muita diferença, não é? Clica aí no sininho para você ficar sabendo dos temas com antecedência, do que a gente vai tratar aqui, né? E nos ajude a levar informação, porque informação, meu amigo, cura, né? Isso é muito importante, beleza? No mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Jurubebas.